Olá, este é o curso de Price Action, módulo 20, topos e fundos duplos. Fundos e topos duplos raramente são perfeitos. Se você ficar aguardando por um topo e fundo duplo perfeito, você raramente fará trades. E topos e fundos triplos são ainda mais raros. O que você tem que considerar são os preços na proximidade do topo anterior ou do fundo anterior, e já deve considerá-lo como fundo ou topo duplo. E a maioria vai fazer parte do setup grande inversão de tendência que eu ensinei no módulo 17. O que você tem que entender é o seguinte: o mercado está tentando inverter a tendência atual. Todos os fundos e topos duplos são considerados grandes inversões de tendência, conforme ensinei no módulo 17. Então, como eu disse na primeira slide, não importa se os dois topos não são idênticos. Eles são, sim, topos duplos. Você até pode chamar com outro nome, por exemplo, um topo um pouco mais alto, ou topo duplo mesmo, ou um fundo um pouco mais baixo, ou fundo duplo. Aqui no caso para fundo. Então não importa se os dois fundos também não são idênticos. Você pode falar que o fundo é um pouquinho mais baixo ou o fundo é um pouquinho mais alto, não importa. É um fundo duplo. Veja este exemplo do mini índice do dia 14 de dezembro de 2014. Nós tivemos um grande movimento de queda, os preços começaram a subir, aqui em cima fizeram um topo duplo, não perfeito, caíram, aqui nesse exato ponto aqui fizeram um fundo duplo não perfeito, mas é um fundo duplo, os preços voltaram a cair e ao chegar perto do fundo anterior chegaram na forma de wedge, na forma de cunha, conforme você já aprendeu na aula anterior. Uma empurrada, duas empurradas, três empurradas. Ou uma wedge maior aqui, ó, uma empurrada, duas empurradas, três empurradas. Então você tinha a wedge como motivo para operar uma inversão de tendência, e você também teve o fundo duplo aqui, que também não foi perfeito, foi um fundo um pouco mais para cima do que o fundo anterior. Mas foi um fundo duplo. E você deveria de entrar em cima desse belo candle sinalizador de compra, um tique acima, seria seu preço de entrada. Seu stop loss, um tique abaixo do candle anterior. E o seu alvo, conforme o setup grande inversão de tendência, é 2 vezes o risco. Então seu alvo seria aqui em cima. E como também é uma wedge, né, uma cunha, o alvo poderia ser aqui em cima ou até mesmo aqui em cima. Então, sempre ficar atento ao contexto geral, né? Aqui o contexto era de uma grande inversão de tendência, com fundo duplo, bom candle sinalizador e uma wedge, né? Então você poderia ir para um alvo muito maior. Topos e fundo duplos ocorrem com muito mais frequência em correções ou bandeiras do que como inversões da tendência maior. Então pode ser uma bandeira de baixa com um topo duplo, ou pode ser uma bandeira de alta com um fundo duplo. As bandeiras com topos ou fundos duplos raramente também são perfeitas. Você nunca deve perder o foco do principal. Você está procurando por uma entrada no final da correção, no final da bandeira, para que a tendência continue. Uma bandeira de baixa com um topo duplo, o segundo topo na bandeira geralmente é muito mais alto ou baixo do que o primeiro, mas você deve considerar ambos como setup de venda LAU 2, conforme eu expliquei na aula de contagem de candles.
E uma bandeira de alta de fundo duplo, o segundo fundo da bandeira geralmente é muito mais alto ou muito mais baixo do que o primeiro. Mas você também deve considerar ambos setups de compra High 2. Veja esses vários exemplos que eu coloquei no mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente. O mercado estava caindo, né, aqui na esquerda do gráfico, fortemente. E aqui em cima, ó, ele caiu, fez uma bandeira com o topo duplo com o topo anterior. Aqui foi quase perfeito o topo duplo, veja, por um tique não foi. E uma venda abaixo desse candle sinalizador de venda é totalmente plausível. Depois o mercado caiu, né, rompeu o fundo anterior para baixo, subiu, corrigiu e subiu de novo, deixando um fundo duplo aqui não perfeito, né? Desculpa, um topo duplo aqui não perfeito. E sinalizando aqui, ó, um grande candle vendedor, um grande candle sinalizador de venda, uma venda abaixo dele é plausível, é sensata. O mercado continuou caindo e aí quando ele reverteu, entrou em tendência de alta, né? Você veja, tem 1, 2, 3, 4, 5 candles de alta, 3 de queda e mais alta, né? Ou seja, ele inverteu a tendência. E fez um fundo duplo aqui, ó, uma bandeira de alta com fundo duplo. Você veja que o fundo está bem mais acima do que o fundo anterior. Não é um fundo perfeito, mas é sim considerado um fundo duplo. E a gente considera uma High 2 aqui em cima. E nesse caso coincidiu, né? High 1 aqui e High 2 aqui. Mas se não tivesse essa High 1 aqui, seria High 2 do mesmo jeito. Aqui na parte de queda do mercado, também fez uma bandeira aqui, ó, com topo duplo, né? E esse topo duplo é uma Lau 2 aqui. Considere Lau 2. Você veja que aqui, se você começasse a contagem dos candles a partir daqui, seria uma Lau 1, né? Mas é uma Lau 2. E é um bom candle sinalizador de venda. Aqui também, ó, micro topo duplo. Bandeira de baixa com topo duplo. Lau 2 aqui é uma Lau 2 de verdade, né? Ó, Lau 1 e Lau 2. Aconteceu no mesmo pullback, na mesma correção topo duplo, né? Porém é um péssimo candle sinalizador, né? Bem ruim esse candle sinalizador. Então o mercado foi para cima e deixou aqui, ó, um micro fundo duplo, uma bandeira de alta, ó. Então você podia dizer, esse aqui é uma High 1, não, é que você considera High 2 por causa desse micro fundo duplo. E aí você compra, né? Quando o mercado começou a cair aqui e fez mais uma bandeira de baixa, ó, você tem uma Lau 2 aqui também. Se você começar a contar a partir daqui, vai ser uma Lau 1. Mas como fez topo duplo com o topo anterior, então é uma bandeira em topo duplo. E todo topo duplo é uma Lau 2. Então você considera isso aqui como Lau 2 e você vende. Mesma coisa aqui. Aqui, se você começasse a contar a partir daqui do início, seria uma Lau 3, né? Porque tem a Lau 1 aqui, a Lau 2 aqui e a Lau 3 aqui. Mas como é um topo duplo, você considera Lau 2 e vende. Então você não pode ser exigente com os topos e fundos duplos perfeitos, porque senão você não vai fazer trade uma vez por semana, e olha lá. O mercado, ele não é perfeito, os movimentos, né? Você tem que aproximar os padrões. Então, como eu disse, as bandeiras de topos e fundo duplo também elas se encaixam dentro do setup grande inversão de tendência, né? O segundo topo mais baixo geralmente forma o setup grande inversão de tendência. E o segundo mais alto, fundo mais alto, geralmente forma o setup grande inversão de tendência. Significa dizer que se você está numa tendência de queda, o mercado faz um fundo e depois ele faz um fundo um pouco mais alto. Ou seja, fundos mais altos, topos mais altos, mudou a tendência. Então configura um setup grande inversão de tendência. Assim como se o mercado está numa tendência de alta e ele faz um topo e depois um topo mais baixo, configura o setup grande inversão de tendência. Veja esse exemplo aqui. O mercado estava em queda, né? Fez um fundo,
subiu e fez um fundo um pouquinho mais alto, um fundo duplo um pouquinho mais alto. Isso aqui sim configura um setup grande de inversão de tendência aqui no fundo, né? Aí o mercado subiu e fez um topo, depois um topo um pouquinho mais alto, né? Configura também um topo um pouquinho mais alto, setup grande, inversão de tendência, bom que é no sinalizador, é venda abaixo dele. E depois quando ele faz um topo um pouquinho mais baixo, na verdade a segunda entrada do setup grande, inversão de tendência. E na verdade está confirmando que o setup vai funcionar, né? Porque quando você entra aqui, você está antecipando, né? O mercado não começou a fazer fundos mais baixos e topos mais baixos ainda. Mas você entra aqui, aí você vê o mercado indo contra você, mas já com um topo mais baixo e um fundo mais baixo, é só alegria, né? Você pode até fazer uma nova entrada abaixo desse candle ou abaixo desse outro aqui. Então, é uma confirmação de que teu setup deu certo. Veja este outro exemplo aqui, né? O mercado está subindo, faz topo, corrige até a média e faz mais um topo um pouquinho mais alto agora, configurando o setup grande inversão de tendência, né? Todos os requisitos foram atendidos. Quebra da linha de tendência, toque na média móvel, testou o extremo, deixou bom candle sinalizador de venda, né? Isso aqui é sim considerado um topo duplo e o mercado despenca, né? Ou seja, a sua venda está aqui embaixo. Mas você é um trader mais conservador, você quer entrar só na confirmação desse setup. Então você tem que esperar o setup vir e testar o topo novamente. Ele vai testar o topo, vai deixar um candle de sinalização de queda aqui. E você podia vender aqui ou aguardar o outro teste do topo, que seria um topo duplo aqui, né? Um micro topo duplo aqui ou um topo duplo maior com esse aqui. Então você podia vender na segunda tentativa, né? Isso aqui nem sempre acontece, né? É mais fácil acontecer só esse aqui e o mercado já continuar caindo. Essa segunda parte aqui, ela nem sempre acontece. Então a venda mais sensata aqui seria abaixo desse primeiro. Abaixo do segundo aqui você poderia aumentar a mão. Mas se você ficar esperando por essa situação aqui acontecer, você vai perder muitas entradas. E aí você vai para um alvo risco-retorno maior ou igual 2 vezes o seu risco, né? O seu risco vai estar com o stop aqui em cima. Então você veja, vamos supor que a gente pegou o setup grande inversão de tendência, que foi a entrada aqui embaixo. A gente entrou e quer um alvo risco-retorno maior que 2 vezes o risco. O risco está aqui em cima, então provavelmente você saiu aqui embaixo, 2 vezes o risco, você realizou lucro. Aí o mercado volta a subir, né? E vai testar o topo anterior. A hora que você vê aqui os preços próximos da resistência e vê que o preço fez um candle sinalizador de venda, você pode sim entrar na venda de novo, né? Você pode ver que depois o mercado tentou de novo ir para cima, não conseguiu, deixou mais um candle sinalizador de venda aqui. Então é mais outra entrada. Então vários motivos aí para você pegar essa inversão de tendência. E poderia ter pego ela 2 vezes, tanto pelo topo duplo, quanto pelo setup grande inversão de tendência. Espero que tenha entendido a aula de topo duplo, uma aula rápida, porque a maior parte do conteúdo, na verdade, está na aula de módulo 17, né, que é o setup grande e inversão de tendência, que é um setup topo duplo. O que eu quero que você entenda é que depois do setup grande inversão de tendência acontecer, geralmente os preços vão vir para testar abaixo do topo anterior. Ele tem que ser abaixo, porque se ele for acima, aí quer dizer que o mercado vai continuar subindo. Agora, se você faz um setup grande inversão de tendência, ou seja, a tendência inverteu, você já está vendo aqui, ó, fundos mais baixos que os fundos anteriores. Agora você quer um topo mais baixo que o topo anterior. E você consegue, né? E aqui ainda configurou uma wedge, ó. 1, 2, 3. Tem uma wedge aqui. Mais um motivo para vender. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, coloca suas dúvidas lá no mural de discussões.